última pergunta que eu queria fazer em relação ao transporte público e às enchentes, que a gente sabe que são problemas recorrentes aí na cidade. O que você tem pensando, o que você está pensando, qual que é o programa do seu governo para essas duas questões? Então, Porto Alegre tem a tarifa mais alta entre as capitais, né, Pedro? Nosso objetivo é reduzir a tarifa. Para isso, tem algumas medidas para serem tomadas. A primeira é o resgate da Câmara de Compensação Tarifária, como manda a lei, para a Prefeitura Municipal. A Prefeitura abriu mão disso durante esses 4 anos. Então, para nós, esse é o passo inicial para nós alcançarmos o nosso objetivo, que é a redução de tarifa. É importante também, Pedro, o transporte público. Eu fui criada com o transporte público de Porto Alegre sendo de mais qualidade, maior qualidade do Brasil, né? Nós temos uma empresa pública de transporte e ela, digamos assim, pautava o setor, né? Os ônibus rebaixados, os ônibus refrigerados. Nós somos a primeira capital que teve ônibus com ar-condicionado, né? As pessoas acham engraçado, porque quem não é de Porto Alegre acha que nós somos uma cidade fria, mas no verão nós temos sensação térmica altíssimas, né? Uma cidade com uma... Enfim, o verão é bastante sofrido aqui em Porto Alegre. Então, nós temos também que resgatar a qualidade desse transporte público ofertado. Não é fácil, essa é uma das maiores crises que todos os gestores enfrentam, né? Mas a gente precisa saber que é uma obrigação com quem trabalha e, sobretudo, com a nova dinâmica do mundo do trabalho, que é relacionada aos trabalhadores informais. Por quê? Porque se é verdade que os trabalhadores formais, inclusive, ajudam a sustentar, né, o sistema a partir do Vale Transporte, também é verdade que cada vez mais nós temos menos trabalhadores em situação de formalidade. Isso é para ver como a informalidade no mundo do trabalho impacta em tudo, né, Pedro? Em tudo. No transporte também, pouca gente fala sobre isso, mas quem paga mais caro a tarifa, porque paga inteiro e paga do seu bolso, é o trabalhador mais precarizado. Tu falaste sobre as cheias, né? Não dá para acreditar, Pedro, mas nesse último período nós perdemos 120 milhões de reais para limpeza, recuperação e obras nas nossas casas de bombas. E isso é relacionado com as enchentes e com as cheias que nós vivemos. Então, o nosso objetivo é garantir que essas enchentes, né, não existe como resolver tudo em todas as regiões da cidade em 4 anos. Isso é óbvio, todos nós sabemos. Mas nós precisamos resgatar recursos, ir atrás de recursos, inclusive internacionais, e eles existem, para realizar as obras nas casas de bombas e garantir que regiões da cidade que são amplamente afetadas possam viver com mais dignidade no período de chuvas aqui em Porto Alegre. Você já deu uma fala anterior sobre a questão da vacina, mas só que queria saber a sua avaliação sobre a situação atual da saúde em Porto Alegre. O que a pandemia mostrou, quais as deficiências que a pandemia mostrou na cidade, de que formas que você pretende superar? Então, na verdade, a gente tem hoje um modelo, né, de privatização e terceirização da saúde pública em Porto Alegre. Que, aliás, ontem saiu um grande estudo na própria RBS falando sobre o desastre das cidades que implementaram modelos de terceirização na saúde, quando a cidade abre mão da gestão da saúde, sobretudo da estratégia de saúde da família. Então, em primeiro lugar, né, Pedro, nós queremos resgatar o sentido público da saúde pública. Para teres uma ideia, como sempre, o HP não fala só para quem é daqui, conhece a realidade, nós atravessamos a pandemia com o prefeito ameaçando e buscando a demissão legalmente de 1.800 trabalhadoras da saúde pública municipal, que servem ao Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família, que é uma fundação pública de direito privado, que tem todo um debate jurídico, né, nacional sobre a possibilidade dessa figura jurídica ou não, mas o que fez o prefeito, ao invés de agradecer e homenagear os trabalhadores da saúde, como a gente viu no mundo inteiro, né, porque estão lá nas comunidades nos ajudando a enfrentar a pandemia, buscou demiti-los, cortou direitos, cortou vale alimentação, torturou os trabalhadores que estavam ajudando a fazer a cidade enfrentar a pandemia. Então, nós queremos inverter. Para nós, a saúde é pública, né, não é terceirizada, não é privatizada, nós queremos alcançar 80% de cobertura com a estratégia de saúde da família, com equipes completas, porque também os números oficiais, eles sempre maquiam, né? Porto Alegre deu uma aumentada na cobertura de estratégia de saúde da família. Mas por quê? Porque as equipes foram desmanteladas. Então, diz que está atendendo e atende todo mundo pior, porque, no fundo, eles não acreditam, né, na estratégia de saúde da família. No fundo, eles não acreditam que esse é um caminho para diminuir, digamos assim, o custo da saúde e garantir mais dignidade e mais saúde para as pessoas.
E você também já comentou que vai buscar a vacina Foi a primeira coisa que como falei lá. prioridade. De que forma que você pretende fazer isso? Então, os países hoje têm se relacionado com administrações municipais e estaduais, né? O caso da China, por exemplo, né? Esse debate absolutamente ideológico que a direita e a extrema-direita faz sobre a China tem feito com que Porto Alegre seja uma das cidades que perde muitos investimentos, né? Basta ver o que acontece na Bahia, que se relaciona permanentemente, ou no Maranhão, né? Que se relaciona permanentemente com outras nações do mundo, ou seja, as cidades, elas têm um papel protagonista na construção também de relações com outras nações, quando o governo federal não age. No caso do Brasil, há um enorme vazio por parte da União, e para mim, essa é a obrigação de quem governa, né, Pedro? Buscar alternativas. Então, nós teremos que buscar negociações próprias. Lamentavelmente, o meu sonho é que o Sistema Único de Saúde estivesse negociando com qualquer uma das alternativas mais avançadas, né, que estivesse negociando para garantir a imunização de todo o povo brasileiro. Esse é o meu sonho. Só que eu não sou presidente do Brasil, né? Eu sou candidata a prefeita de Porto Alegre. Como prefeita de Porto Alegre, eu preciso buscar garantir que pelo menos a parte que é de minha responsabilidade possa ser imunizada. E para isso buscarei relações com quem está com a vacina desenvolvendo, quase desenvolvida, né? A gente não sabe qual o tempo usa, porque está bastante acelerado. Tem que ser a prioridade, né, de quem governa. Uma questão bastante importante para a sua campanha, inclusive para a sua trajetória política, seriam todas as questões que envolvem as mulheres, todas as questões que diz respeito. O que você acha que é de mais importante hoje para as mulheres em Porto Alegre? Você já falou, por exemplo, da questão das creches, a questão do emprego, que você vai dar uma priorizada. O que mais que você pensa para as mulheres de Porto Alegre? Sabe, existe eu tenho um parâmetro, assim, quando a cidade for boa para nós, as mulheres, ela vai ser boa para todo mundo, né? Por quê? Porque nós mulheres, nós não andamos seguras nas ruas, né? Nós não andamos porque a rua é escura, nós não andamos porque a gente tem medo da violência sexual. Nós, dentro dos ônibus lotados, além de andarmos dentro do ônibus lotado, ainda sofremos assédio. Então, assim, nós somos um pouco parâmetro balizador de uma cidade boa ou não para viver. Mas existem prioridades. Então, eu tenho absoluta certeza, né? Se eu falar com as mulheres trabalhadoras da nossa cidade, né, que é sempre o feminismo que eu busquei construir, um feminismo comprometido com o conjunto das mulheres, não só com uma parte delas, um feminismo popular, né? Nós vamos ouvir que a principal demanda dessas mulheres é trabalho, emprego e escola para os seus filhos, né? Porque a partir disso elas ganham aquilo que a gente sempre debate: o enfrentamento à violência é altamente relacionado à independência financeira. Então essas são prioridades zero, digamos assim. Mas existem outras. Nós temos no nosso programa a ideia da construção de 3 casas da mulher de Porto Alegre, que são espaços de acolhimento, porque Porto Alegre é uma cidade que hoje teve reduções significativas do número de homicídios entre homens, mas que tem um aumento relativamente grande do número de homicídios de mulheres e, sobretudo, de mulheres negras, né, vítimas de feminicídio, sem nenhuma política adequada para isso, né? Então, todo mundo se preocupa com a violência geral, mas com as violências que têm recortes específicos, ninguém olha, ninguém atenta. Então, para a gente é importante que nós tenhamos espaços para a acolhida dessas mulheres na cidade, né? Para toda a acolhida dela, dos filhos, da transição para uma outra vida sem violência. Bom, nós conversamos hoje aqui com a candidata a prefeita de Porto Alegre, Manuela Dávila. Manu, muito obrigado por ter conversado com a gente. Obrigada, Pedro. É uma alegria conversar contigo e com todo mundo do HP.